comandante do pelotão de Itajubá, do Corpo de Bombeiros. Prazer em ter o senhor aqui. Muito prazer. É Marco Antônio, não é? Isso. E obrigado pelo convite, né? Por aceitar o meu convite para estar aqui, para falar um pouquinho sobre o pelotão, sobre o trabalho que os senhores vêm desempenhando, sobre o concurso também. Sim, sim. Olha, Patrícia, nós que agradecemos, tá, pelo contato feito no nosso pelotão. É uma honra estar aqui no Jornal Aperitivo, a gente falar um pouquinho, conhecer a estrutura de vocês, a história de vocês e falar do nosso trabalho também, né? Uma oportunidade de tanto para a gente ir plantando mais algumas sementes que são necessárias plantar aqui na nossa microrregião, para a gente mostrar a grandeza do nosso trabalho. Obrigada novamente. Uma coisa, antes da gente começar a falar sobre o pelotão e tudo mais, eu gostaria de apresentar o senhor para o pessoal. Perfeito. O senhor está aqui há quanto tempo? Veio da onde? Eu formei, na verdade, eu ingressei no Bombeiro em 2014, tinha 18 anos, fiz o meu curso de soldado lá em Belo Horizonte, durou 9 meses, depois fiquei aproximadamente 1 ano e meio exercendo a função de soldado do Corpo de Bombeiros. Após isso, passei no curso de oficial, são 3 anos de formação, e mais 6 anos de um estágio probatório, né, que a gente conhece como aspirantado. E nesse período, após isso, né, após formar como oficial, cheguei primeiramente em Pouso Alegre no ano de 2019, na segunda metade, né, do ano, segundo semestre. Em 2020, vim para cá, para Itajubá, onde assumi o comando do pelotão. No comando do pelotão, eu já estou há 4 anos e meio e tem sido uma oportunidade fantástica, né? Hoje eu estou com 28 anos, a gente tem uma estrutura ali com 29 militares no pelotão, que atende 14 municípios aqui da área de articulação, né, aproximadamente 200 mil habitantes. E assim, exercemos uma gama de atividades muito diversa, né? O Corpo de Bombeiros está presente em vários segmentos aí da sociedade, né? E a gente faz questão de abraçar algumas causas de fato, principalmente as causas sociais, que a gente sabe que faz total diferença, mas um pouquinho do resumo da minha história é esse. Vim de Belo Horizonte. Olha, o desafio quando eu cheguei aqui, assim, né? Como eu cheguei com 24 anos e era recém-formado, né? Eu idealizava muitas coisas na minha cabeça. Sobre o desenvolvimento civil, como seria ali o contrato com a tropa, como seria também essa relação do pelotão com o pessoal da cidade, né, as cidades vizinhas. Porém, isso aí eu sempre lidei com o trabalho com muita força de vontade. E eu acho que essa força de vontade foi o diferencial, né, tem sido diferencial esses anos. Porque se eu olho para trás e vejo o quanto que a gente já avançou nesse espaço de tempo, se a gente considerar o setor público, é um curto espaço de tempo, 4 anos e meio, né? A gente já teve avanços consideráveis. Então, sim, o desafio é bom quando o desafio é grande, né? Que aí a gente vê que o retorno também ele é considerável. Não, e não é fácil assim pegar não só um município, mas vários municípios. E tem muitas demandas que os senhores pegam e enfrentam. Exatamente. Quais as principais demandas que o senhor está enfrentando no momento? Bacana. Enfrentou? Então, em relação aos municípios, né? Em 2020 a gente teve as eleições municipais, e assim que teve as eleições municipais, eu fiz questão de visitar os 14 prefeitos eleitos à época. Então, isso num espaço de tempo de 2 meses, em 2021. Com esse contato que foi feito com os prefeitos e conhecer nome, né, ir até a sede das prefeituras, colocar o nosso pelotão à disposição, abriram muitas portas para o comando em geral. Aí a gente recebe assim, demandas que não são urgentes dos municípios, a gente recebe muitas demandas para auxiliar quanto à parte de segurança contra incêndio e pânico, que são as liberações dos espaços, também capacitação de brigadas florestais e orgânicas. Então, essas demandas não urgentes. Agora, através do 93, o que predomina no nosso atendimento são os atendimentos com as ambulâncias, né? Os atendimentos de urgência e emergência. A gente recebe o chamado, vai atender a vítima e conduz para o hospital com a nossa unidade de resgate. Então, esses são os atendimentos que predominam ali por volta de 45%
dos nossos atendimentos totais. Em segundo, eles são capturas de animais silvestres ou domésticos. Assim, animais domésticos normalmente a gente resgata quando está em risco, e animais silvestres é quando eles ofertam risco ali à vida humana, né? As questões de serpentes, também lobo-guará, gambás, até captura de insetos também a gente realiza. Então, assim, esse é o segundo, o que fica ali no top 2 dos atendimentos do pelotão. Sim. E na época de abril ali, mais ou menos, teve uma questão ali de chuva. Como que foi essa, né, então, a gente divide em 2 períodos o ano, né? É o período de chuvoso e o período de estiagem. Os meses de transição que a gente considera são novembro e abril. Novembro a gente está saindo de estiagem, entrando no chuvoso, e abril a gente está saindo de chuvoso e entrando de estiagem. A gente teve alguns, principalmente ano passado, que teve mais. Foi no dia 27 de fevereiro, a gente recebeu uma chuva muito grande no município de Itajubá e aqui na região, que a gente teve alguns atendimentos em relação a isso. Mas esse ano, assim, figurou mais tranquilo, que a gente não teve. A gente teve uma vítima em óbito no município de Pedralva, né, a gente teve conhecimento através da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de lá. Porém, assim, fora esse atendimento, no período chuvoso, a gente não teve vítimas em óbito. Assim, foi um período chuvoso mais tranquilo. Em relação à rotina, né, dos bombeiros em si, vocês seguem um cronograma ou é mais assim, tá tendo períodos com determinados chuvas ou não, porque tem a questão da prevenção, que vocês trabalham muito em cima disso. Como que funciona? Então, essa questão do período sazonal, a gente consegue fazer bastante campanha educativa, questão de prevenção às queimadas. Em abril, maio, a gente já começa a fazer, juntamente com o comitê de crise que foi formado no município e os outros municípios também da nossa área de articulação. Quando está entrando no período chuvoso, a principal campanha que a gente faz é sobre afogamentos, que nosso período chuvoso ele coincide com o verão, né? Então tem muita gente que vai para as cachoeiras, né? A gente faz essa prevenção quanto aos afogamentos e também as questões de áreas de encosta, que porventura possam oferecer risco, áreas de inundação, né? Esse trabalho preventivo a gente faz no período chuvoso. Então existe esse cronograma, mas sim, ele é mais afeto ao comando do pelotão. Ao comando é o subcomando. A rotina dos militares operacional, assim, de pé de sermos 29, a gente tem um dinamismo muito grande. Nós temos uma fração que atende a 200 mil habitantes. A gente tem diversos trabalhos junto da comunidade. Então, assim, e a gente é dividido, né? Tem 3 grupos: o grupo administrativo, que são somente 2 militares, esse grupo administrativo. Temos o grupo de prevenção e vistoria. Nesse grupo a gente tem 4 militares e o restante do pelotão fica no grupo operacional. Cada um tem uma escala diferente, tem uma rotina de trabalho diferente. Porém, a carga de serviço a gente pode considerar que é igual, que todos trabalham de uma forma unânime ali, mas o nível de trabalho é bem grande, né? Assim, os militares operacionais, escala 24/72, trabalham 24 horas e ficam de sobreaviso no segundo dia de folga. E por diversas vezes são acionados para comparecer ao pelotão, para atender as ocorrências. Poucos. Exatamente, são poucos militares. Sim, se a gente tem noção, hoje, no pelotão, nós estamos com 4 militares para atender a região, nessa parte operacional. Entende? Tem todos, temos um grupo ali que, se a gente for fazer 4 equipes de 4 militares, dariam só 16, né? Mas tem outros empenhos, os outros militares ali do operacional. O grupo de prevenção e vistoria, tem escala específica deles, mas fica por conta de liberar todas as edificações contra o serviço de segurança contra incêndio e pânico, que é aquela parte do auto de vistoria de corpo de bombeiros. Sempre quando tem um evento maior, são eles que liberam.
essa parte mesmo de avaliar se tem toda a documentação, se o espaço ali está condizente para o uso, se tem extintor, saída de emergência, iluminação de emergência. Essa é a parte do grupamento de prevenção e vistoria. Sim. E a administração do pelotão, que está ali todos os dias, de 8h30 às 17h, faz esse trabalho mesmo de gerenciar o pessoal, o material, faz o gerenciamento também dessa parte política do pelotão, comparece aos eventos, firmam parcerias, mostra, cara, o pelotão através de ordem de serviço, e a gente tenta conjugar todas as equipes aqui. Acaba que a gente, sim, né, temos vários Pelés ali que jogam em todas as posições. Mas um bombril ali, exatamente, que tá querendo ajudar. Exatamente, para chegar no objetivo. Mas a divisão, pelo menos no papel, é essa. Sim. Entendeu? E assim, o que é importante falar, né? É um time que está fechado e tem dado certo, né? Se a gente parar para pensar, mesmo tendo 29 militares, nos últimos anos a gente conseguiu já arrecadar quase 5 milhões ali de investimentos ao pelotão. Nós somos o pelotão destacado que mais atende ocorrências operacionais do Estado. A gente tem uma média de 225 atendimentos mês, isso é mais de 7 por dia, isso é 193. Questões de ocorrências de redução de risco de desastres. Somos a fração, unidade que mais atende no sul de Minas. Se a gente pegar Lavras, Varginha, Poços de Caldas, as unidades Poços de Caldas, Pouso Alegre, Extremo. Itajubá está na primeira posição, com 140 atendimentos de redução de risco de desastre. Então, assim, prevenção e vistoria. Sim, a gente, desde quando eu estou aqui, muitos anos para trás também, a gente nunca teve um problema em relação à liberação das edificações, questões de recurso, judicialização de processo, nunca tivemos isso. Que a gente sempre tenta desburocratizar para o empreendedor, garantindo a segurança ao público também. Então, assim, é um time enxuto, mas que faz de tudo e para o bem da sociedade, exatamente. E falando nisso, vocês trabalham muito com a Defesa Civil, nessa parceria. Como é trabalhar com a Defesa Civil em si? Então, além de todas essas atribuições que eu falei, também temos essa atribuição a nível estadual de coordenação das ações de proteção e defesa civil. E quem mais sente assim a nível institucional essa ligação com ações de proteção e defesa civil é o pelotão que está aqui, né, na ponta da linha, né, em contato direto com os prefeitos, secretários. Então, assim, nosso trabalho é de conscientização primeiro às autoridades, da importância que existe de ter esse contato, esse desenvolvimento do trabalho em relação à proteção e defesa civil, e num segundo momento a população. Sim, porque não adianta eu conversar de proteção e defesa civil, por exemplo, pegar um caso prático. Qual que seria mais eficiente no caso da tragédia do Rio Grande do Sul? Escutar os especialistas quando eles alertaram que aquele problema era real, que estava prestes a acontecer, e tomar medidas em tempo de normalidade, ou tomar as ações depois que aconteceu. Eu tenho um problema grave de logística para resolver, humano, né, as questões de habitação, alimentação, segurança, população, saúde. Exatamente. Então, assim, o nosso trabalho é sensibilizar primeiro os atores antes do desastre. E esse que seria o correto. E assim, tem dado muito certo aqui na região, né? Hoje no estado podemos falar tranquilamente que a modelagem que a gente vem engatinhando ainda, né? Que há muito a ser feito, mas já andamos muito. A gente está engatinhando já à frente de muitas outras regiões. A gente já é modelagem por um modelo de governança, pelas ideias, o pioneirismo que a gente tem em muitas ações. Então, assim, a gente tem desenvolvido várias ações ali em conjunto à proteção e defesa civil que tem despertado olhares assim, do comando da corporação, e também a população sente na ponta da linha, né? Assim, em 2020, quando eu cheguei, foi um dos números recordes de incêndios de vegetação. Ano passado foi a mínima histórica, né? Então, assim, menos CO2, monóxido de carbono no ar,
menos degradação do solo, da fauna, da flora, né? Isso é efeito prático. Há questões de ações de formação de núcleos de proteção e defesa civil, rede integrada de emergência, onde que ali a população ela é treinada para saber como se comportar quando chover demais, para onde ir, o que fazer. Então, assim, a população também se sente na ponta da linha, além dos números que a gente tem por trás disso também. E como vocês trabalham essa comunicação em si? Não sei se questão de projetos e tudo mais. Ir em escolas, fazerem palestras, vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, a gente tem alguns trabalhos específicos em relação a isso. Claro que eu costumo ser muito sincero, tá? Eu não gosto de ficar maquiando nada, né? Claro que a gente, tem que ser claro, sempre. A gente faz, são sementes, eu chamo assim de sementes que vão germinando, mas não acredito que seja um trabalho, é um trabalho que ainda precisa ser desenvolvido, tá? Na sua totalidade. Vou dar um exemplo do bombeiro nas escolas. Mês passado, capacitamos 30 alunos do 4º ano da Rede Municipal de Ensino de Itajubá. Aí temos várias perguntas, né? Só Itajubá? Foram 300 crianças? Sim. Primeiro ano do projeto, né? A gente tem a perspectiva de aumentar esse número para os próximos anos, pegamos a modelagem do projeto. Além disso, a gente tem projetos também que capacitam os pais dos alunos para prevenção de acidentes domésticos, né? Então, assim, temos esses projetos. Exatamente, né? Como que faz a desobstrução de vias aéreas, por corpos estranhos. Então, assim, a gente tem todo esse trabalho, mas é um trabalho, eu digo assim, que são sementes. Ainda é o início do trabalho. E quanto mais sementes a gente conseguir plantar, sim, a gente entende que no futuro a gente vai ter menos trabalho também. É melhor a gente trabalhar organizadamente na prevenção do que esperar o problema acontecer e ter que agir depois. É isso que eu ia te perguntar, essa questão. Santa Catarina não ocorreu isso, já foi visto anteriormente que poderia acontecer tudo que aconteceu lá. Minas tem essa projeção ou não tem? Como estamos no momento? Sim. Olha, assim, aqui em Minas Gerais, eu falo no Brasil como um todo, a gente tem uma cultura muito reativa. Porém, aqui em Minas a gente já teve 2 desastres grandes que passaram a Defesa Civil ganhou muita força, né? A Defesa Civil Estadual ganhou muita força após esses desastres. Porque, assim, eu já fiz algumas visitas técnicas aos outros estados com especialistas nessa área e eu ouvi uma frase muito interessante. Assim, por que em outros países esse assunto é levado tão sério e às vezes no Brasil a gente não leva tão sério assim? Aí a resposta foi o seguinte: vocês não sangraram o suficiente. Sim, é uma frase pesada? Sim, mas às vezes o ser humano só dá importância a um tópico se aquele tópico for ali realidade dele, né? A gente não, por exemplo, no lado financeiro, quem costuma pensar no longo prazo, por exemplo? São poucas as pessoas que pensam no longo prazo, porque a gente tem a cultura de ser imediatista, de lidar com o que está na nossa mão ali no momento. Então, assim, em relação à proteção e defesa civil, que foi sua pergunta específica, temos nos preparado, temos tido pela Assembleia de Minas mesmo, seminário em vários cantos do estado, para a gente fazer um arcabouço fiscal efetivo para o enfrentamento das mudanças climáticas. Mas, assim, temos muito que evoluir. Eu falo isso em relação ainda à nação. Mas eu acredito que estamos no caminho certo, isso que é importante, né? A gente está no caminho certo para conseguir ali melhorias, de fato, para a nação como um todo. Assim, um exemplo clássico assim, que eu vejo que tem uma proteção e defesa civil muito avançada, mas pelos desastres já passou. Já fui visitar lá, Petrópolis. Sim, tem a coordenadoria municipal bem estruturada. O coordenador, ele tem até superpoderes no município. Assim, o que ele decide ali, o pessoal leva a sério, porque sabe, opinião técnica, custa vidas.
Né? E quando a gente não mudar esse olhar, nossa, aqui, a gente vai continuar sofrendo com essas questões. Né? Políticas públicas específicas. E se a gente for olhar no nível de estado, por exemplo, no norte de Minas a gente sofre muito com seca. Aqui no sul de Minas com as chuvas, nos grandes centros urbanos os alagamentos. Então, políticas públicas para as localidades. Não adianta eu fazer achar que num documento só eu vou abarcar todos os tipos de risco ou eu vou conseguir dar soluções a todos os tipos de problema. Não. Eu tenho que criar ferramentas, mecanismos para que as localidades elas identifiquem os riscos que existem, que nelas existem, e saibam combater isso daí, né? Eliminá-los. Então, assim, dar ferramentas para cada um. Que sim, não tem como falar em proteção defensiva sem investimento. Não, o dinheiro tem que vir da União, tem que vir do Estado, e chegar na localidade para se investir em bons projetos, para que possa expandir o monitoramento de risco, possa expandir a questão do enfrentamento do risco em si mesmo. E o comandante falou um ponto no começo bom. Fazer vínculos com a questão política, né? Falar com prefeitos, os assessores, para fazer esse vínculo para a prevenção em si, né, desses municípios. E eu acho assim que os senhores estão fazendo um belo trabalho nessa perspectiva. E em relação a equipamentos, como que está a situação no momento? Então, a gente, o Corpo de Bombeiros hoje, o pelotão nosso, está bem equipado, né? Até pelo número de militares que temos, né? A gente tem modernizado os equipamentos, viaturas, a gente, por esses contatos que a gente faz, né? E a sensibilização, a gente tem recebido sopradores, recebemos da Prefeitura Municipal de Itajubá, viaturas novas, de termos de ajuste de conduta e também de emendas parlamentares, né? A gente tem recebido assim, investimento devido, né? Hoje o pelotão, na verdade o Corpo de Bombeiros como um todo, depois de Brumadinho, até que foi quando a gente mudou nosso fardamento do cinza para o laranja, foi a mesma época, culminou na mesma época, né? Então assim, a nossa corporação ganhou muita visibilidade, né? Além do literalmente, né? Sim. Porque quando a gente chega, a gente já é visto, né? Mas por que mudou do cinza para laranja? Tem uma história por trás. Mas exatamente por conta da visibilidade mesmo, né? Não no momento ali da ocorrência. Mas também teve uma mudança interna da corporação, assim, o nível nosso de profissionalismo, de capacitação, e dessa parte de captação de recursos, foi muito aprimorado, né? Que nós surgimos mesmo em 99, quando a gente desvinculou da PM, era a instituição só. O Corpo de Bombeiros surgiu como instituição autônoma, né? Que pesa os estatutos, a gente com a PM, nós somos corrimãos. Temos o mesmo estatuto e diversas ações nossas são em conjunto, né? Inclusive meu pai e meu avô foram policiais militares, né? Então assim, tudo a mesma família. Já tem história. Já tem história. Porém, assim, quando o bombeiro surgiu e após Brumadinho, foi um momento mais, eu acredito que foi impactante da corporação, que a gente evoluiu muito. E a gente, assim, descobrimos equipamentos que a gente não tinha, passamos a trazer isso no nível local também. Assim, estamos confortáveis em relação a equipamentos, mas sempre tem um espaço para melhorar também. Anteriormente, a gente estava falando sobre a questão da defesa civil. Piranguinho, Itajubá, como estamos de defesa civil? Ótimo. Aqui no município de Piranguinho, recentemente a gente teve a atualização do plano de contingência. Nesse plano prevê quais são os riscos do município, quais são os enfrentamentos do risco. E assim, um dos poucos municípios que houve essa atualização esse ano foi aqui o município de Piranguinho. Então assim, foi uma atitude muito positiva da Prefeitura Municipal aqui de Piranguinho. Itajubá, como nós temos lá o Comitê de Crise, que envolve o Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil, tem a Unifei, o Instituto de Recursos Naturais, temos diversas secretarias da Prefeitura Municipal, entes privados.
Então, assim, a gente consegue todos os anos juntar esforços para dar soluções a tanto período de estiagem quanto período chuvoso, que são os principais riscos nossos aqui, né? A gente for ver o risco de inundação, o risco de deslizamento de terra em algumas encostas e também esse risco do incêndio de vegetação por conta das nossas áreas que são protegidas e também, né, a quantidade de propriedades rurais que existem, né, na nossa região. Então, assim, esses são os principais, né? A gente poderia juntar um risco tecnológico também, pela quantidade de empresas que existem, mas são, assim, os principais nesse período sazonal e a gente tem conseguido dar a solução e ser modelo para o Estado. Porque esse método de governança a gente não vê em outros lugares do Estado, não tem, assim, até pelo porte das cidades, né, não sei, cidades tão grandes que o relacionamento entre os chefes das forças de segurança ficam mais distantes. A gente é uma cidade que é de médio porte, consegue ter essa proximidade e efetividade de recursos para poder investir também. Não, e aqui tá de parabéns, porque eu vejo que as autoridades em si, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército, vocês falam muito, né? Vocês se comunicam muito, sim, não é? Exatamente. Hoje a gente tem a tranquilidade, né? Quando o comandante do 56º precisa de algo, ele entra em contato. Eu, quando eu preciso lá do 4º BECOM, não ligado para o Coronel Lagranha, ou então do delegado da Polícia Civil, Alexandre Boari, de Coronel Lucas da Polícia Militar. Então, assim, o comandante Adilson da Guarda Municipal, a gente tem esse contato em eventos direto, assim, estamos bem próximos, né? Cada um na sua esfera de atuação, mas isso facilita muito, né? O nosso trabalho, assim, facilita demais saber quem pode resolver e quando pode resolver, já saber quem contatar. Sim, com certeza. E vamos pular para a questão de projetos, né? Eu sei que a questão humanitária em si, eu vejo que as outras instituições sempre fazem acisos e tudo mais. Os senhores têm intenção, os senhores fazem, o que os senhores gostam de fazer no momento para fazer até mesmo na questão da prevenção que a gente está falando aqui? Não, os nossos principais projetos para o futuro, você diz? Olha, nessa parte de proteção e defesa civil, a gente tem um projeto que está em andamento e que a gente gostaria muito, assim, de maior envolvimento, essa parte das redes integradas de emergência dos núcleos de proteção e defesa civil. O quê? O núcleo de proteção e defesa civil é a população sendo treinada pelo bombeiro para agir em situações de desastres. Sim. As redes integradas de emergência são os entes privados reunidos ali para dar, por exemplo, se teve um incidente maior em alguma empresa, a gente poder usar os recursos das outras empresas para ajudar uma empresa que está na rede. É uma espécie de rede protegida da Polícia Militar, porém, ou de comércio protegido, né? Porém, no nível empresarial ali e na parte de emergências ambientais ou desastres ambientais. Assim, esses são os dois principais projetos na área de proteção e defesa civil. Porém, a gente, por exemplo, né, nós estamos aguardando a reforma da nossa piscina para dar andamento a projetos sociais como o Prodinata, ou o projeto Golfinho, que ensina as crianças a nadarem. Isso é muito né? importante. Também a reforma da nossa torre de altura, para a gente abrir ali para as crianças também, para outras entidades, realizar o treinamento ali de salvamento em altura, ensinar um rapel, como se comportar em ambientes de altura ali. Então, assim, temos esses projetos em andamentos para ser executados. Além, né, de tudo isso que a gente já conversou. E, assim, para a gente ter pé de fazer tudo isso, claro, né, a gente tem que realmente ir aos poucos, né? Não tem como. E querendo ou não, é muito aquela coisa, é recurso que precisa, estrutura, né? Então tem tudo uma coisa por trás, não é tão fácil assim. Exatamente. E em relação a concurso, né, que é um ponto aqui que a gente ia falar. Eu vou estar precisando da colinha agora, né? Vamos lá. Porque tem a questão da carreira, treinamento, o concurso público em si. Mas antes do concurso, como é a carreira militar? Então, hoje quem ingressa nas fileiras do Corpo de Bombeiros vai estar, né, nas fileiras por 35 anos. A gente tem dois caminhos ali, né? O caminho quem entra como praça da corporação e quem entra como oficial.
Quem entra como praça entra ali como soldado de segunda classe e vai galgando degraus na carreira até o nível de subtenente, bombeiro militar. Quem ingressa como, para ser oficial, ingressa como cadete do primeiro ano, após 3 anos de curso, e aspirante, e formado como segundo tenente, ele galga até o cargo de coronel. Então a gente tem esses 2 caminhos, hoje são 35 anos, né, que é para aposentadoria. Sim, assim, a gente fala, brinca internamente, né, vou fazer 2 analogias na nossa carreira. Primeiro, o bombeiro é um mar de conhecimento com alguns centímetros de profundidade. A gente conhece de tudo um pouquinho. E somos especialistas em diversas áreas, mas temos que ter pelo menos um pouco de conhecimento sobre várias temáticas aí da sociedade. E outra frase, né, o serviço público. A gente assim, precisa de abnegar nosso tempo. Quem entrar para o serviço público, né, sonhando aí, né, acumular, e também acumular grandes riquezas, né? Sim, não é esse o propósito do serviço público, né? A gente entende que tem um salário confortável em relação a alguma parte da sociedade, porém assim, é um serviço que precisa de uma abnegação muito grande, né? Que às vezes você está em confraternização com a família, você precisa de abrir mão daqui e dali para atender uma ocorrência que você foi chamado, feriados, você é empenhado para poder estar atendendo, né? Carnaval, Natal, Ano Novo, né? Diversos feriados que a gente tem, diversas operações, Semana Santa. Então, assim, é necessário ter essa abnegação com o serviço, ainda mais com o serviço de bombeiro militar, que é um serviço de salvar e proteger vidas e bens, né? Então, assim, quando a gente faz o juramento ali no final dos cursos, que é mesmo com o sacrifício da minha vida, eu tenho que salvar outro. Então, se eu tiver, num dado momento, eu tenho que escolher entre minha vida e de outra pessoa, eu tenho que escolher a vida de outra pessoa. E às vezes a pessoa acha que é só num instante isso, assim, uma ocorrência que eu estou ali, às vezes eu me afogo para a pessoa se salvar. Tem esse ponto também. Mas a abnegação nossa também é diária. A gente acaba doando um pouquinho a cada dia, que a gente poderia estar tendo um prazer com os amigos, com a família, abnega desses momentos ali para se tornar um profissional melhor, mais qualificado, para conseguir evoluir o serviço na região, tornar vistas. Então, assim, hoje nós temos a maturidade que o reconhecimento da sociedade é uma ferramenta que a gente tem muito forte, que a gente sabe que a gente tem o abraço da sociedade, que reconhece o nosso serviço e que nos abraça. Isso aí é fantástico, fundamental para a gente. Mas, assim, acaba que tem algumas... a gente não tenta se apegar a isso, porque no momento que a gente não tiver isso mais, a gente vai continuar fazendo o que a gente faz bem feito, né? Que é desenvolver nosso serviço com a maior qualidade que a gente pode, com o nosso melhor mesmo. E o concurso? Vocês podem estar entrando até que idade? Ótimo, são de 18 a 30 anos a inscrição. Vou até falar aqui a data certinho. Tem um edital que está aberto, né, lá no site dos bombeiros, bombeiros.mg.gov.br. Mas vou colocar o link aqui também para ajudar vocês. Isso, bombeiros.mg.gov.br tem um edital aberto para o curso de oficial, que são 3 anos, para o curso de soldado, que normalmente são 9 meses lá em Belo Horizonte, e o quadro de oficiais de saúde. Normalmente são poucos meses que esse concurso, e são poucas vagas para médicos, tá? E eu vou falar aqui, todos esses 3, o período das inscrições é de 23 de julho a 23 de agosto, é um mês de inscrição. Se alguém deseja pedir a isenção de taxa, é do dia 23 ao 24 de julho. O valor das inscrições está em R$ 220 e a data da prova vai ser no domingo. Vai ser dia 22 de setembro de 2024. Aí a gente vai ter realizações da prova em Belo Horizonte e na região metropolitana
e aqui na nossa região em Poços de Caldas. Aí, ó, mais pertinho, Mais quem pertinho. for aqui da região. E é interessante a gente fazer essa divulgação aqui, porque quanto mais militares daqui da nossa região passar, vai abastecendo melhor o nosso pelotão. Com certeza. Né? Então, assim, pessoas que estejam interessadas, imbuídas com a causa de bombeiro militar, que sempre sonhou em ser bombeiro, agora tem uma oportunidade. Para o curso oficial são 21 vagas, o curso de soldados, a gente tem, o valor da inscrição é um pouco menor para o soldado, R$101, tá certo? Temos 291 vagas para combatentes, que são esses que vão no dia a dia do serviço aqui nosso mesmo, e especialistas 12 vagas. Aí tem que ver no edital. Tem uma formação específica na área de mecânica, na área de sistemas. Direito. Direito não costuma, mas nessa área de tecnologia e sistemas e de mecânica, tá certo? E também essa parte de oficiais da saúde, que a gente tem aqui 5 vagas, mas são vagas para médicos mesmo, que desejam fazer e se tornar médicos do Corpo de Bombeiros Militar. Então, assim, temos 21 vagas, 291 de combatentes, né? Mais 12 de especialistas ali, de soldados, e mais 5 vagas do quadro de saúde. Então, é uma oportunidade imensa, né? Que sempre sonhou envergar a farda do bombeiro militar, se tornar um especialista, né, em salvar vidas, né? Assim, tenha isso aí como vocação mesmo, de honrar realmente o serviço junto com a gente, tá aí, é uma grande oportunidade. E será muito bem-vindo, né, para trabalhar com a gente. Sim. E alguma dica para o pessoal? Às vezes a pessoa fica com receio de fazer prova, que vai ser difícil, que não vai ser. Como que foi a sua experiência, né, e como que é? Então, no edital tem todas as fases do concurso melhor especificadas. É importante eu falar isso aqui, porque às vezes, né, com a conversa que é mais dinâmica, eu não consigo abarcar todos os pontos. Sim. Mas a gente tem fase do concurso, que é a prova escrita com a redação. Sim. A gente tem a fase do teste psicológico, toxicológico, teste físico, né? Qual que é a minha dica? Concentrar em uma fase por vez, né? Às vezes o candidato quer se preparar para atravessar os 25 metros da piscina, mas não preparou direito para a prova escrita, para a redação, não vai chegar na onde que ele começou a treinar. Então, assim, foca na prova, vê ali na prova quais são as matérias, né? Procurar bons lugares aí que já passam algumas dicas ali de como fazer a prova, pegar bastante exercício. Eu sempre treinei muito com exercício, eu gosto da prática. Você pega a prova anterior, faz as questões ali. Eu também fazia isso. Vê onde que está errando e tal. Se prepara para a prova escrita, depois disso pega firme para o teste físico. O teste físico costuma ser os 2.400 de corrida, abdominais, barra e um teste de agilidade. Sim. E para a prova, nessa primeira prova, tem algum curso que as pessoas podem fazer, o material de apoio, como que a pessoa pode... Olha, eu sempre fiz num lugar, mas eu não posso indicar, né? Eu fiz as 2 vezes que eu passei, tanto para soldado como oficial, eu fiz Você fez um concurso, um curso específico. Mas assim, procurem boas referências, né? Locais que outras pessoas que já passaram, estudaram naquele local ali, que tenham boas referências. Hoje em dia tem muita gente que quer ganhar dinheiro em cima disso, sem ter a devida qualificação. Né? Isso em vários segmentos, né? Mas procure boas referências e meter a cara nos estudos, né? Não tem outro caminho ali para a prova escrita, não. É estudar bastante, porque a gente tem matéria de matemática, português, biologia, física, química, história, geografia, língua estrangeira. São 10 matérias diferentes, 5 questões cada uma. E assim, tem que estudar. Para tudo ali tem que ser firme. E a concorrência costuma ser bem alta. Ainda mais quanto menor o número de vagas, maior a relação de candidatos por vaga, né? Com certeza. E qualquer coisa assim que é em relação ao concurso não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas se a pessoa quer tentar, determinação,
não é? Exatamente. Foco, execução e disciplina, que eu acho que também, mesmo passando, vocês ainda tem que ter. Sim. Essa parte da disciplina aí que você falou é muito importante, né? Porque é o seguinte, eu acho que para tudo na vida, né? Para aquilo que a gente quer de fato, igual você está falando, né? É um desejo, é uma vontade, eu quero mesmo, e eu vou tentar. Ah, não deu esse ano, não? Tenta de novo. Vou dedicar até conseguir chegar onde eu quero. Né? Então, assim, é bom de estar abrindo essa oportunidade, que às vezes muita gente fala assim, poxa, sempre tive vontade, nunca fiquei sabendo como entrar, quando tem a oportunidade de entrar, né? Quando que abre o concurso. Então, assim, tá aí a oportunidade para quem quer. Então, agora é correr atrás e cada um fazer a sua parte. E só uma outra pergunta que às vezes pode ser a curiosidade das outras pessoas. Para soldado, a pessoa tem que ter a escola completa. Tem que ter a formação na escola completa. Exatamente, né? Exatamente. Para E soldado às o ensino médio completo, né, e para oficial o ensino superior. Certo? A gente tem que aproveitar, né? Na minha época não precisava do ensino superior para oficial. Sim, porque aí vocês faziam a carreira em si. Não, assim, Ou não? O curso de oficial ele vale como superior. Na minha época não precisava de superior, hoje já precisa. Soldado ainda não precisa, mas com certeza vai. Mas é que os tempos vão mudando também e a gente vai precisando capacitações diferentes. Exatamente, né? Exatamente. Sim. Algo interessante, né, que a gente falar aqui, a gente abrir, é a ampla concorrência. Dessa vez, a gente não tem vagas destinadas nem para o público masculino nem para o feminino. Que antes tinha essa limitação de 10% para o público feminino, agora não. Então, assim, é uma oportunidade para as mulheres também. Sem medo, então, de ficar com poucas vagas para as mulheres, porque era uma coisa assim, querendo ou não, corriqueira. Em todas as áreas, as mulheres tinham poucas vagas. Sim. Nossa, então isso é muito importante. Exatamente. Porque assim, né, a gente, hoje em dia, né, com mais do que merecido, as mulheres estão tomando um espaço devido na sociedade, né? Então, assim, a corporação também abriu os olhos nesse sentido e já abriu a livre concorrência, né, ali, a ampla concorrência, tanto para o público masculino quanto feminino. Que bom. O senhor gostaria de dar alguma dica para o pessoal, ou falar, ou dar algum recado? Olha, somente agradecer o Jornal Aperitivo, por espaço aberto ao nosso pelotão, né, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente faz com muito afinco e amor. E caso precisem, o Corpo de Bombeiros Militar continua à disposição da população através do tridígito 193, né, para todas as situações de urgência e emergência, e continue contando com a gente, né, no dia a dia, para a gente disponibilizar o melhor do nosso trabalho para toda a população aqui da cidade de Itajubá e região. Olha, e mais uma vez, a gente conversou até um pouquinho antes, né, nesse bate-papo, o trabalho que o senhor vem desempenhando, né, nesses 4 anos, desde 2020 aqui, não é fácil, é um desafio a cada dia, e está convidado mais uma vez para vir aqui, para a gente conversar, falar das operações, o que está acontecendo na região, e parabéns. Muito obrigado, Patrícia, ótima semana para a gente.